E na troca de mensagens vazadas pelo relatório da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou o filho Eduardo a não criticar o ministro Gilmar Mendes e disse ter conversado com outros ministros que mostraram preocupação com sanções internacionais. A gente vai exibir na tela, então, um print dessa troca de mensagens, está aí para quem nos acompanha. O Eduardo Bolsonaro pergunta ao pai se pode compartilhar ali com riso. Jair Bolsonaro diz que não. E diz o seguinte: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF, todos ou quase todos demonstram preocupações com sanções. E aí o Jair Bolsonaro, pai, então finaliza pedindo para que o Eduardo ligue diretamente para ele. Tem esse print, então, de mensagens que consta nesse relatório que embasou o indiciamento de Jair e também de Eduardo Bolsonaro. O Consta mesmo fez menção, Piotr, eu quero te ouvir, porque esse vazamento, especificamente aí dessa conversa, pode ser entendido ali, avaliado como um recado a outros colegas do Supremo Tribunal Federal por parte do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu sei que vocês têm feito conversas com o Jair Bolsonaro, vocês estão em conversas aí, no caso, o ministro Gilmar Mendes, que foi formalmente, né, citado pelo ex-presidente, pode ter sido um recado direto ao escolher o vazamento dessa troca de mensagens? Vamos falar só de bastidor, então. O bastidor diz que o Gilmar Mendes é quem manda no Supremo Tribunal Federal, não só por ser o decano. O decano é só o ministro mais velho, claro, a voz da experiência, mas que ele teria exatamente o controle de boa parte dos ministros. É o líder da bancada. O líder da bancada, como disse aqui o Augusto. Se isso for fato, e o ministro Alexandre de Moraes deixar isso como uma ameaça, supostamente uma ameaça, então o Gilmar Mendes não manda como imaginava-se que manda, e o Alexandre de Moraes está dizendo, então eu vou mostrar que é quem manda aqui, para expor em tese, teoricamente, com essa intenção. Estamos aqui só no campo das elucubrações aqui, né? A gente não tem essas informações na integralidade com a possibilidade de ser checado. O Supremo é um negócio difícil de entender, né? Cada dia é um dia. Mas se mandou esse recado, o Gilmar Mendes tem duas alternativas, então. Ou ele vai lá e não fala nada, concordando com a ameaça ou sucumbindo à ameaça, ou ele vai lá e toma uma posição completamente contrária e muda o rumo do Supremo também de uma forma completa. Vamos ter que esperar os próximos capítulos para saber o que é fato ou não. E aí, Cauti, que avaliação você faz aí dessa troca de mensagens em que Jair Bolsonaro pede ao filho para poupar o ministro Gilmar Mendes de críticas? Pois é, Paula. Bom, primeiramente, a gente tem que deixar muito claro para o nosso público que o único ilícito que a gente está vendo nisso tudo, nessas mensagens, é a divulgação de mensagens privadas sem nenhuma relevância processual, sem nenhuma prova de nenhum crime. São mensagens entre um pai e um filho que estão conversando sobre questões privadas e não tem nada a ver do ponto de vista processual. Então, o único crime é autoridades públicas, portanto, a Polícia Federal que fez o relatório e o ministro que autorizou esta divulgação estão cometendo um crime divulgando mensagens privadas sem nenhum tipo de relevância processual. Agora, a notícia é que tem medo e preocupação no Supremo Tribunal Federal. Aquilo que a gente falava já aqui no Brasil, aqui no Sem Filtro, já há um bom tempo, no Supremo Tribunal Federal, tem gente que está bem preocupada sobre aquilo que está por vir, porque tem ministros que têm apartamentos nos Estados Unidos, que têm provavelmente bens móveis, né, contas, ativos financeiros nos Estados Unidos, que tem muito a perder nos Estados Unidos e, portanto, estão preocupados com aquilo que virá nas próximas rodadas de sanções, porque chegarão outras sanções. Agora, Moraes, evidentemente, quer, ele sim, coagir os outros colegas, os membros do Supremo, a atuar com ele até as últimas consequências. Ministros que começam a duvidar sobre a licitude, né, a legitimidade das suas ações e começam a se questionar, será que não foi além demais e devemos repensar aquilo que está acontecendo? Relembrando, gente, de novo, para o nosso público entender, todo esse processo começou com uma investigação. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, na época, pediu o arquivamento
desta ação, e o ministro Alexandre de Moraes disse não, o processo vai continuar. Então, já essa é uma ilegalidade. Então, claramente, conhecedores do direito, como são os ministros, não todos, do Supremo Tribunal Federal, devem se questionar, será que tem algo muito errado nisso tudo? E será que as consequências que teremos que arcar por causa disso não são algo que podemos evitar, tentando restabelecer a legitimidade e a legalidade desses processos? É isso, esta é a notícia. A notícia aqui, Alexandre de Moraes está demonstrando que ele está isolado dentro do Supremo Tribunal Federal, está em busca de aliados ou tentando convencer os seus pares a abraçá-lo até as últimas consequências ou tentando forçá-lo divulgando esse tipo de informações.